Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, amados em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Chegamos a mais um final de semana de muito trabalho. Foi uma semana maravilhosa, extraordinária. Muitas preocupações, muitas dificuldades, mas o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor esteve ao nosso lado, nos dando sabedoria, discernimento. Ele nos sustentou. E agora estamos aqui, chegando aos preparativos para mais um domingo amanhã, quando estaremos lá, se Deus permitir, estaremos lá na casa dele, com os nossos irmãos, cultuando, glorificando o Senhor. Amanhã, inclusive, eu quero dizer para os nossos amigos, que não são da nossa igreja, que nós estaremos iniciando no domingo que vem as comemorações do nosso aniversário. A igreja vai comemorar 98 anos de existência nesta cidade. Foi a primeira igreja evangélica a ser plantada na cidade de Araruama. Então nós vamos começar no domingo que vem, no culto da manhã, com as crianças, aproveitando a proximidade do dia 12, Dia das Crianças. Então elas vão celebrar o dia delas no domingo, no culto da manhã. A programação está preparada, o culto já está preparado, está lindo o cenário, muito bem preparado para o musical que as crianças vão apresentar. É sempre muito interessante, nós aprendemos muito com as nossas crianças. Quem sabe você conseguiria fazer a sua inscrição, estar conosco lá no próximo domingo, para juntos exaltarmos o nome do Senhor, Próximo domingo é dia 10 de outubro. Depois, domingo à noite, quarta-feira seguinte, até o outro domingo, nós estaremos comemorando o nosso 98º aniversário. Se inscreva pelo menos em uma programação, vá participar conosco, vai ser motivo de muita alegria para nós recebê-los ali. E aqueles que não puderem, assistam em casa. Deus está abençoando a nossa igreja, mesmo de casa nós estamos adorando, cultuando e intercedendo, contribuindo, e Deus é maravilhoso. Hoje eu quero trazer para vocês o versículo 57 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é o capítulo que fala sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo desenvolve o tema e ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele fala sobre a ressurreição anunciada lá atrás, Ele fala como Deus empenhou a sua palavra, como Deus providenciou todas as coisas, como Deus mandou o seu Filho Jesus para que morresse na cruz pelos nossos pecados, e depois o ressuscitou dentre os mortos. Então nós podemos ter confiança, ter certeza que nós também vamos ressuscitar, porque Jesus Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. O que aconteceu com Ele, vencendo a morte, agora está ao alcance de todos aqueles que crerem nele, Jesus como Salvador. Então é um capítulo lindo, maravilhoso. E quando chega no versículo 57, então o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos agradecer a Deus, louvar, exaltar o nome de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre a vitória sobre a morte. Exatamente, a morte amedronta a humanidade. As pessoas têm medo da morte, têm pavor da morte, fogem da morte e não sabem lidar com a questão da morte. Por quê? Porque nós fomos criados para viver. Então a morte é um acidente de percurso, A morte passou a fazer parte da nossa experiência a partir do pecado. E isso entristece a Deus, contraria a Deus e também aborrece o ser humano. Então, a partir do pecado, o homem começou a morrer. E a morte trazendo as suas consequências terríveis. Entretanto, se o pecado trouxe morte para o homem, Deus, o nosso Deus, por amor a nós, trouxe o seu Filho para morrer. Então ele levou a morte para o seu Filho, como prova do seu amor por nós. Então ele fez isso por amar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o pecado traz a morte para o ser humano.
E Deus, o Pai, por amor a nós, levou o seu Filho à morte, para que o seu Filho, na morte, matasse a morte, vencesse a morte através da ressurreição dos mortos, né? Então nós vemos aqui que Deus é maravilhoso, ele prova mesmo que nos ama. E agora então, porque Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou, matou a morte, venceu a morte, todos nós podemos também vencer a morte. E a ressurreição, então, agora é uma promessa para mim e para você. É uma palavra de Deus empenhada a todos nós, a todos nós. E o que você precisa fazer para ter certeza da sua vitória sobre a morte? O que você precisa fazer? A Bíblia diz que você precisa nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus o seu pecado, entregar a sua vida a Jesus, crendo que Jesus morreu por você e ressuscitou por você. Tudo que Jesus fez na cruz foi por mim e foi por você também. Talvez você diga assim, não, ele amou o mundo, ele ama todos nós, ele ama todos. Não, isso é muito básico. Você precisa crer que Jesus morreu por você. Por você. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim. Eu creio na minha vitória e você precisa crer na sua vitória. Pense nisso. Pense nisso. Se você ainda não tem segurança da vida eterna, se você ainda não tem certeza de que vai ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar para julgar todas as coisas, então comece hoje, clame por misericórdia, converse com Deus, abra o seu coração diante do Senhor, converse com Deus. Fale a verdade a respeito da sua dúvida, da sua preocupação, e você vai ver que o Espírito Santo vai atuar no seu coração. Apenas creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele, confesse a Ele os seus pecados, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Portanto, diz o apóstolo Paulo, agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já pode agradecer sobre esse assunto? Pense nisso. Querido Pai, eu te agradeço pela vitória que alcancei em Cristo Jesus. Mesmo ainda nesse corpo, eu tenho certeza absoluta de que naquele dia o Senhor vai me ressuscitar para a vida eterna, porque entreguei a minha vida ao teu Filho Jesus, confessando a Ele meu pecado. Obrigado por essa segurança. E agora, Deus, aquelas pessoas que estão comigo através desse vídeo, dê a essas pessoas a mesma segurança, a mesma convicção em Cristo Jesus. Eu te peço isso. Amém. Amém? Agradeçamos a Deus por essa grande bênção, que é a certeza da vida eterna. Um bom dia.